E eu tenho um papel de mediação do STUR, que é o Sistema Territorial Urbano Ribeirinho, da classe popular. Ele é zonal e topológico. Ele influencia uma área, um território areal, subregional, através da navegação. Reconfigura o espaço interurbano, né? Constituindo fixos úteis ao seu funcionamento. Ele é econômico dual e complementar. Ele complementa a economia urbana combalida. Né? Ele é organizacional e institucional. As redes sujeitos acessam instituições locais para retomar, recriar territorialidades. Ele é simbólico-cultural. Tá? Um artigo aí do Mercator que eu sugeri tem essa descrição do papel mediador dos sistemas territoriais. E eu fiz um fluxograma, já estou reelaborando ele, sobre o sistema territorial urbano ribeirinho, que adquire produtos do sistema fluvial, que é o sistema dominante, tá? Fornece também produtos, madeira e pescado principalmente. O sistema dominante é o capital mercantil, que também recebe e processa, né? Entreposto pesqueiro, fornece combustível, fábricas processadoras, matadouro, frigoríficos, tá? Dominam o comércio local, dominam o transporte de balsa e de grandes navios, né? Tem mais escalas com as metrópoles, são eles os responsáveis por fazer essa mediação escalar, tá? E tem os seus fixos, que afetam muito a morfologia, são portos particulares enormes, né? Que limitam o uso do espaço público, como nós vamos ver com os pescadores. Os pescadores ficaram sem beiras de rio, tá? Eu fiz um exercício de cartografia participativa e o sistema popular, que vai usar essa circulação distribuindo produtos industrializados, mas complementando a alimentação, madeira para sua moradia. Existe um mercado socialmente necessário, né? Talvez eu venha tirar do modelo o sistema ribeirinho. Será que existe um sistema ribeirinho isolado? Existem ribeirinhos muito distantes que fornecem diretamente para o capital mercantil, que é o caso do ouro, tá? Que é o caso da madeira, sem ter mediação urbana, sem ter mediação popular, que é um dos aspectos mais impactantes, quando eu forneço madeira diretamente para exportação, caso que a gente teve aqui em Parintins recentemente. Então eu tenho tensões e conflitos do espaço interurbano. Esse B seria hibridizações de técnicas. Eu tenho barcos de madeira anexando motores da MWM modernos, tá? E para ilustrar mais, eu coloquei algumas fotos aqui. O sistema urbano ribeirinho, essas embarcações de tamanho médio e pequeno, algumas são retiradas da água e guardadas dentro da garagem. Esse é o aspecto do urbano ribeirinho, no quintal, né? E aqui vocês já estão vendo as balsas de transporte de estivas, de produtos da Zona Franca, de Manaus, de areia para construção civil, dá um impacto enorme, do gado e da madeira, tá? As grandes balsas, é muito mais valor de troca, aqui é muito mais valor de uso, tá? Onde é que eles se complementam e se sobrepõem, que é a charada, né? Aqui eu estou vendo o transporte de carvão, tá? E as famílias. E aqui já uma cena rara de se ver, o caboclo ribeirinho já um idoso, no remo mesmo, né? Hoje os motores, a rabeta se difundiram com uma velocidade enorme. Figura 7, eu tenho uma distribuição de produtos industrializados por Parintins enorme, que faz funcionar tanto o STUR como o STUF. Bebida, gás, gelo para os pescadores, são toneladas e toneladas. Tem barco que eu levo 10 toneladas de gelo. Rancho, que a gente chama de rancho aqui, é a cesta básica, tá? É um nome regional aí para quem viu. Para os caras que produzem gado no interior, tá? Insumos para pecuária, material de construção. E como nós temos outros estudos aqui de orientandos, as classes dominantes de Parintins começam a atingir as cidades ao redor, tá? Eles começam a exportar muitos produtos para as cidades do entorno. Alguns deles, gás, combustíveis principalmente, e materiais de construção, tudo bem? Então existe uma polarização enorme de Parintins enquanto cidade média. Mais uma imagem que a gente tirou de drone de um bairro que é oriundo de ocupação irregular. Esse aqui é o bairro da União. O bairro da União, ele tem essa beira. Olha só como não tem mais beira. Então se construíram essas próteses aí, no dizer,
adaptado do Newton Santos, próteses populares, vamos dizer assim, que são esses flutuantes de garrafa PET, com milhares de embarcações. Essa beira é gigante, tá, gente? Essa beira é bem maior que isso. Então é muito interessante como isso aqui é uma beira do sistema territorial urbano ribeirinho. Vocês estão vendo que são embarcações pequenas e médias que vão transportar aí produtos dos sistemas territoriais dominantes mercantis. Você está vendo aqui uma distribuição mercantil. E como eu disse anteriormente, o barco ele vai internalizar o processo urbano. Ele não vai ser só transporte. Ele vai servir de moradia, como vocês estão vendo aqui nessa foto, tá? Um orientando meu aqui co-orientando, o Crisan, está analisando as moradias em embarcações no projeto dele. As pranchas de madeira, todo santo dia chegando madeira ilegal, mas elas são necessárias para a manutenção da vida. Elas são construídas pequenos móveis, são construídas casas, assoalhos, paredes, forros, tá? E uma pequena fração, infelizmente, vai para o capital mercantil. Esses fluxos, então, abastecem feiras, como eu comentei, são retornos a território. Já comecei a me alongar demais. E para um fechamento desse vídeo, para a gente passar para o outro, cada vez mais a economia mercantil vem influenciando o comportamento da economia popular, tanto na quantidade, no tipo de produtos que se consome. O NEPECAB tem estudos magníficos nesse sentido, na cesta básica regional, se consome cada vez mais frango, calabresa, macarrão, arroz. O capital mercantil vai ser também base para que os sujeitos atinjam localidades cada vez mais distantes, transferindo produtos nessa urbanização extensiva. É um caráter de urbanização extensiva. Só dá para a gente falar nisso, na urbanização extensiva, se a gente falar da natureza dos fluxos. E os dados dizem cada vez mais um uso predatório. Teve essa semana apreensão de carvão, que não é de replantio, tá? A circunscrição espacial da economia popular está cada vez maior, tá? E um exemplo que a gente pode dar, e agora já uma parte do professor William, que é um grande especialista em cidade média, olha que interessante, o sistema urbano ribeirinho, incentivado pelo urbano fluvial de Santarém, começa a invadir Parintins. Então eu tenho uma disputa de territórios por sistemas territoriais, tá? Aqui nesse mapa eu tenho a entrada de barcos, são centenas de barcos que entram aqui nesse complexo, que é uma reserva, tá? Eles pegam muito peixe, é uma pesca muito predatória, muito impactante. É uma tentativa de resistência dos pescadores aqui, através de acordos de pesca, de manifestações na cidade, nas rádios. Quando tinha o IBAMA, agora não temos mais, fechou o IBAMA de Parintins, tá? Então isso aqui é muito interessante. Eu posso fazer uma leitura de disputas territoriais entre cidades médias, Santarém é muito mais poderoso, através dos sistemas territoriais. O sistema territorial de pesqueiro de Santarém invade o território de pesca parintinense, disputando. E ambas cidades têm um sistema urbano fluvial muito forte. Aqui mais um mapa, na figura 11, eu tenho a distribuição dos pescadores na cidade. Então eu tenho pescadores urbanos. Eu dou uma dica para vocês verem o vídeo de pescadores urbanos no canal do Netan. Eu tenho novos contextos, então, de retornos a território, seja dos pescadores, todos os indígenas que eu comentei para vocês. Aqui eu tenho um exercício de cartografia participativa que eu fiz com eles e vários locais que eu não tenho mais onde parar a embarcação de pesca, tá? Os pescadores estão tendo uma dificuldade enorme, então eu faço essa sugestão, tá, gente? Dá uma olhadinha ali no YouTube. Entra no nosso canal, se inscreve lá. Vamos começar a participar, fazer esse diálogo aí, através do YouTube. No nosso canal Netan, e assistam como é que foi esse exercício de cartografia, para a gente entender as várias partes aí de Parintins que tiveram as beiras de rio privatizadas, tá? E como é que fica a legislação? Eu tenho uma lacuna na legislação, porque beiras de rios deveriam ter usos. A legislação federal diz que tem uma área de proteção, né? Mas para áreas urbanas fica a coordenação para as prefeituras. Se delega para as prefeituras a coordenação dessas políticas. Outro sistema territorial que eu estudei foram os carpinteiros navais. São os produtores de barcos. Não vou me alongar muito, mas eles também influenciam e necessitam da morfologia urbana. A morfologia urbana é muito importante para eles, principalmente no período sazonal. Essa lagoa inteira seca, tá, gente? Ela vai
a partir de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, seca tudo. Aí volta, dezembro começa a subir de novo as águas e eles retornam. Eu tenho um complexo de carpintaria naval aqui, de fornecimento de peças. Eu tenho uma centralidade urbano-ribeirinha para fazer uma hipótese futura de estudos aí. E olha só aqui a produção, como seca, né, uma das fotos. O que eu chamei de hibridismo, os caras construindo barcos de ferro com as mesmas técnicas e as mesmas características do barco de madeira, né? Você vai ver como o urbano ribeirinho trata desse hibridismo. Eu pegar barcos tradicionais e transformar eles em barcos transportadores de gelo, de combustível, de gado, no caso desse aqui, um empurrador, tá? Esse é um barco de médio porte, aqui é a figura 4, que é um dos principais articuladores. Ele também existe dentro da lógica desse barco, ele faz o fluvial e faz o ribeirinho. Tá? Ele distribui produtos, ele tem um dono de classe média baixa, diríamos assim, mas ao mesmo tempo ele serve às classes populares. Uma grande quantidade de bairros populares e as beiras frontais, que são as mais valorizadas, elas têm um fenômeno aqui, que um aluno nosso, hoje pesquisador, o Hildo Marques, ele fez um estudo sobre as terras caídas, tá? E esse fenômeno das terras caídas, vocês estão vendo aqui o Talveg, esse Talveg, ele está muito próximo, muito rente às margens e acaba ocorrendo esse fenômeno. É muito difícil de conter esse fenômeno, mesmo por muros de contenção. Isso vai deixar cada vez mais raros as beiras de rios e a posse dos terrenos cada vez mais disputadas, tá? Por esses agentes dominantes do urbano fluvial. Bem, quem quiser dar uma olhada nessa proposta metodológica aí das terras caídas, olhar os gráficos, nós temos uma publicação na Geonorte, Hildo Oliveira Marques, sobre as terras caídas, e uma que saiu agora sobre Barreirinha, que eu vou comentar no próximo vídeo, ok?